Mais uma live começando, pessoal. Boa noite. O Instagram está avisando que nós estamos ao vivo para conversar com uma convidada extremamente especial na edição desta quarta-feira. Então, enquanto o pessoal está chegando, sejam todas muito bem-vindas e bem-vindos. Este é mais um Agente Conversa, um projeto multiplataformas, realizado ao vivo, via live aqui no Instagram e disponibilizado posteriormente também em vídeo aqui no Instagram e em áudio, formato de podcast, lá no Spotify. Já tem o pessoal chegando, sejam todas novamente muito bem-vindas e bem-vindos. A gente vai chamar em breve a Lua, que logo está chegando por aqui, para conversar com a gente. Ela me avisou que está pronta. Nós já temos muitas pessoas muito queridas, muito carinhosas aqui, sejam todos bem-vindos. É uma alegria ter vocês comigo e com a Lua nesse momento, então em breve ela chega aqui. Eu vou fazer a apresentação dela quando ela estiver conosco, para que a gente possa então começar esse papo e ser uma coisa assim incrível, linda e enfim. A Lua é uma pessoa incrível. A Lua acabou de chegar, então eu vou chamar a Lua para participar com a gente aqui, para que eu possa fazer a apresentação. Então. Olá! Olá, que coisa mais linda que está aqui. Só não está te Vou aparecendo tentar ainda. resolver, peraí. Ah, já apareceu. Tem que falar 3 palavrão e dar 3 descargas, senão não aparece. Exatamente. O Instagram é a nova lenda urbana maravilhosa que a gente tem, então a gente tem que lidar desse jeito. Você tá tranquila? Tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Tudo sussu, meu bem. Só tava lavando o cabelo, não viu o que aconteceu. Ai, desculpa, eu tava aqui lavando o cabelo, acabei de chegar. E é Deixa eu te isso, né? apresentar então, para que a gente possa começar esse papo. Primeiro, que eu tô muito feliz em ter você aqui. Você sabe que você é uma das pessoas que eu mais queria ter nesse projeto. A gente está aí desde 2017 conversando de forma tão linda, quando eu te conheci, evidente, 2016, finalzinho, vamos lá. Mas deixa eu Uhum. falar de você para que a gente possa começar. Travesti, mestra, drag queen, palhaça, performeira, professora. Ora Lua, ora Galateia, mas sempre ensinamentos. Lua Lambert de Abreu é democrática, ampla, atemporal e madrinha. A gente conversa então sobre o movimento por e do ser travesti, sobre corpos que conquistam espaços, sobre a educação como ferramenta de transformação e sobre arte. Já tem gente aqui falando que te ama muito, que o 3G tá acabando, então é isso. Muito obrigada, Andy. É um prazer estar aqui. A gente já teve outras entrevistas, outras falas, outros babadinhos. É sempre uma delícia. E para quem tá vendo a live e já acompanha algumas coisinhas, sabe que normalmente eu sou bem crítico quando as pessoas me chamam para entrevistar, que eu fico dando pitaco na entrevista dos outros. Então, se eu tô elogiando é porque faz um bom trabalho, né? Eu fico feliz por isso. A tal da língua afiada. E é engraçado ver os outros apresentando a gente, né? Parece que a gente é importante, né? Não só aparece, no seu caso você sabe que não só aparece e é muito. Acha, que é isso? A gente tenta, a gente dá uns pulos. Não, com toda certeza. E assim, realmente, a gente tá aí desde o final de 2016. Ó, mal conheço, já amo pacas, o pessoal dizendo aí. Gente, daqui pro final dessa live vocês vão conhecer uma pessoa que, assim, eu não tenho palavras para definir, eu vou deixar que ela defina, porque quando a gente combinou isso, eu ainda brinquei de falar sério, eu falei, quero que você assuma o protagonismo desse material, quero que você assuma o protagonismo da nossa conversa, porque assumir o protagonismo e Lua na mesma frase é algo completamente comum. E é isso, a gente começa você falando de você. Então vamos aí para quem é Lua, para a gente começar a entrar em cultura, arte e, enfim, todo esse nosso papo. Beleza. Agradecer as pessoas que estão aí colando, o pessoal vier chegando, se tiverem dúvidas, mandem aí também. E um aviso importante que a gente deixa registrado no começo da live, que é
não levem nada muito a sério. Aqui quando a gente fala que é palhaça, é isso, assim. Não é para levar a sério no sentido de levar a sério. É para pensar que tudo isso é na estética do deboche mesmo. Que eu acho que isso, primeira coisa para entender essa figura que existe aqui, é entender essa chave do deboche, né? Eu acho que começa tudo por aí. Bom, eu tenho 25 anos, como o Randy muito bem me apresentou, eu sou travesti, eu faço drag. Recentemente comecei a fazer drag king também, mas eu sou drag queen há uns 6 anos. Aí, ai, estranho falar isso, né? Daí nem parece que eu tenho 15 anos mais. Nossa, pele de bebê. Ultimamente eu tenho pesquisado um pouco mais sobre as questões de gênero no sentido mais a fundo mesmo, né? Aprofundado essa noção. Depois que eu conheci o trabalho dos pesquisadores de transfeminismo e dessas noções mais contemporâneas das relações de gênero, é o caminho que eu tenho seguido. Então, por mais que a minha formação originalmente seja em artes cênicas e depois o meu mestrado seja na educação, eu não tenho dialogado muito com nenhuma dessas áreas no sentido mais formal. Né? Então, o que eu tenho a ver com o sentido das artes cênicas tem totalmente a ver com o transformismo, né? Eu chamo de transformismo porque, para mim, drag aciona uma noção muito específica, que a gente está muito condicionado a pensar em drag como a mídia nos tem alimentado com esse referencial, né? E eu gosto da palavra transformismo porque ela aciona esse mesmo movimento, mas que é histórico, que é político, que vai um pouco além do entretenimento, que vai um pouco além do básico, e assim por diante. Gosto mais da palavra transformismo, e que é latina, né? Não é derivada do inglês, não é tão colonial, não é tão. Falo tão porque não deixa de ser, né? Infelizmente. Mas não é tão seguindo essa Infelizmente. lógica dominante de Estados Unidos e países anglo-saxônicos em geral. Para além disso, né, eu acho que de maneira geral a noção do transformismo tá aí, é o que eu tenho de teatro hoje em dia, né? Não tenho feito teatro há muito tempo, no sentido mais tradicional, e mesmo no teatro já era mais da palhaçaria, né? Que por mais que seja uma arte cênica, não é uma arte interpretativa, não é uma arte da representação, como a gente costuma pensar o teatro. E quanto à educação, nunca foi muito meu forte a sala de aula formal, não é uma coisa que me interessa, porque, de fato, e olha como é doido isso, né? Não me interessava quando eu era aluna. Então, não me interessa enquanto professora reproduzir isso também. Quando eu era aluna, eu era uma das piores alunas da minha sala, para não dizer a pior, porque eu tirava notas péssimas, eu não fazia tarefa, eu atazanava todo mundo, eu praticava bullying, eu respondia a professora, eu era um pesadelo, assim. Se eu tivesse uma aluna Eu como me eu reconheço nessa. quem foi uma aluna problema sabe, né, como é. Que é esse não Sabe? comportamento, né? Eu não achava aquilo não fazia sentido para mim. Então, quando eu penso em reformular as noções educativas e pedagógicas, tem a ver com esse lugar, né? De ser a professora, não ser a professora que eu não tive, né? Mas porque assim, tive professoras ótimas, não era culpa delas, não. Mas no sentido de fazer um movimento pedagógico que seja maior do que a estrutura escolar, sabe? Eu acho que é isso, assim. E é utópico, eu sei que é. Às vezes as pessoas falam, mas como isso se dá na vida real? Meu amor, se isso acontecesse na vida real, eu não tinha que estar aqui falando, sabe? Então é justamente isso. O que tem de mundo real, de concretude, já esgotou. Para mim, isso é exaustivo, isso é repetitivo, isso é um sistema falido. Então, me interessa pensar no que ainda não existe, né? De falar das coisas as quais a gente ainda não entendeu, né? De imaginar coisas, inventar coisas. É sobre isso, assim. Se fosse para, mas como isso se dá no currículo? Meu bem, se você entende minimamente uma estrutura escolar, você sabe que a estrutura toda está corroída, né? Então não me interessa muito tentar fazer manutenção desse lugar, e por mais que as pessoas falam, mas isso é idealista, mas isso é utópico, ok, então faça o seu, melhor, sabe? Que tem a ver, é o famigerado que tem a ver. Acho É, que o de famigerado, introdução exatamente. é isso. Nossa, e é muito legal a gente falar sobre isso, porque a gente consegue elucidar muito bem quando a gente não critica alguém. Então, eu estou resgatando uma frase que você fala: eu tive professoras ótimas, a culpa não era das professoras. E aí você vem, por exemplo, com a sua pesquisa, que a gente vai entrar nesse assunto também, falar, sua pesquisa de mestrado, e ver você trazendo também muito isso. Tipo, eu sei que é utópico. Se acontecesse, eu não precisava estar debatendo sobre isso. No entanto, a forma que você tem, que você teve, que você terá e que você, enfim, traz isso para a realidade de uma maneira muito concisa, num trabalho de mestrado, faz parte desse processo de
realizar aquilo que é idealizado. Então, você coloca em palavras, em termos táteis, aquilo que talvez pareça utópico, de uma maneira que você responde o questionamento, tipo, tá bom, Lua, então o que você sugere? Eu sugiro uma tese que tá aqui. Então, meu, assim, eu não tenho nem, sabe? É fantástica essa forma de se fazer, né? E já indo então para isso, a gente depois vai resgatar várias coisas, a gente vai falar, enfim, de vida e tudo mais, mas eu acho que é pertinente a gente falar então sobre o título, que eu vou deixar você dizer se é necessariamente um orgulho ou bem como também Meg Hayara, a primeira doutora pela UFPR, travesti, traz como um tom de denúncia. Então, a primeira mestra pela UEM dentro do programa de pós-graduação em educação, ser você, para você. Como que é isso? Gente, é muito doido, né? Porque enquanto eu estou no processo, enquanto eu estive no processo, eu tinha uma visão X, né? E depois que eu vejo de fora, é outra visão, né? Outro momento, outra noção, porque amadurecemos eu e o trabalho, né? Em frentes diferentes. Na verdade, é isso, né? Ser a primeira é uma denúncia, porque não fui eu que inventei ser travesti, não fui eu que inventei fazer mestrado, né? Nem sou eu a pessoa mais apta ou mais inteligente a ser essa pessoa, né? Porque muitas vezes, e daí isso vai entrar numa discussão que é um pouco meio complexa, eu vou tentar, se tiver, não tiver fazendo sentido, vocês me cutucam, tá, gente? Que eu vou longe, eu sou bem xalalá, mas daí vocês me puxam Inclusive, a de... sua família está aqui. Quero mandar um beijo para Mariela, que eu sei que está produzindo um documentário sobre você. E eu já estou ansioso para ver. Então, assim, um beijo, Mariela. Um beijo pro pessoal que está aqui, da família da Lua. E assim, Mariela, eu quero muito ver esse documentário. A minha irmã tem trabalhado bastante com produção de audiovisual, coisas bem maravilhosas, e a minha mãe que sempre apoia tudo que eu faço. Eu só tô onde eu tô porque minha mãe me fez assim. Minha mãe perfeita, que também, aliás, é mestra no mesmo programa que eu, vale ressaltar. Minha irmã tá fazendo Que coisa doutorado. linda! Então, uma família toda de mulheres estudadas, só orgulho. Só orgulho. Né? O babado que eu tenho lido muito ultimamente é até uma indicação de uma amiga muito querida, que é a Lud, né? Ela tem me indicado muitos textos de feminismo decolonial, e eu tenho gostado muito dessa pegada, assim. E uma coisa que eu acho muito doida, né? É a noção de universidade, de conhecimento acadêmico, isso é europeu, isso é colonial, isso é branco, isso é burguês, isso é masculino, né? Então, quando a gente pensa, é a primeira doutora travesti, a primeira mestra travesti, você nunca pensa no primeiro homem cis em nada, porque são eles que inventam, né? O primeiro homem branco, o primeiro homem branco a fazer algo, quem se importa, sabe? Tipo, o mundo é feito sobre isso. Então, o que eu acho engraçado é até uma coisa, num dos textos eu li, é uma fala da Audre Lorde, né? Que é difícil você. Mas olha que doido, né? Eu tenho falado muito essa frase, mas agora eu li e eu vi que a Audre Lorde falou isso, então vamos dar os créditos, né? Não fui eu que inventei isso também. Que não o jogo com as regras que o adversário cria, né? Então é isso, assim, eu estar no mestrado, ou, enfim, até coisas muito mais simples, né? Tipo, eu ser lida como uma mulher no sistema de gênero binário que a gente vive, ou eu estar inserida no mercado de trabalho formal, qualquer coisa, qualquer âmbito que você pega e analisa a minha figura, eu sou a prova viva de que o sistema é falido. Porque se vocês levam a sério o que eu tô dizendo, é porque não, sabe, é porque ruiu, gente. Quando eu falo que não é para me levar a sério, é porque eu tô ali para denunciar como isso é falho, né? Então, na minha DIRCE, por exemplo, a DIRCE é a dissertação do mestrado, né? Como que eu percebo isso hoje, né? Como que eu estava ruindo essa estrutura? E na época não era essa noção que eu tinha. E daí, às vezes eu falo e parece, olha como ela era genial. Não, eu tô dando nome para isso hoje, na época eu tava fazendo porque eu tava me divertindo. E era isso, assim. Mas Uma quando eu eterna desconstrução. porque é isso, assim, quando eu falo da chave do deboche, quando você lida com o deboche em tudo, essas regras só são importantes quando você decide que elas são importantes, sabe? Se você lida com elas de uma maneira lúdica, de uma maneira debochada, de uma maneira irônica, é tipo se infiltrar no lugar mesmo, né? É brincar com essas regrinhas. E eu acho isso muito doido, né? É o que eu mais gosto de fazer. Então, quando eu penso, por exemplo, que na minha dissertação eu cito, no mesmo teor de importância, as teorias Foucaultianas e as músicas da Linda Quebrada,
sabe? Eu tô prostituindo a academia num sentido muito literal. E quando eu vejo, por exemplo, as lives que a Lin tem falado disso, né? Ou quando eu leio os textos de feminismo decolonial, isso são coisas que eu tenho me alimentado recentemente, que tem borbulhado muito na minha cabeça e tem me feito pirar nessas coisas, né? Que é, eu não sou uma pessoa acadêmica, né? Eu tenho um título de mestra, eu pesquiso, eu leio, eu me interesso, mas eu não sou acadêmica. E a prova disso é, eu não passo num concurso, sabe? Eu não tenho a existência de um corpo acadêmico. Eu sou palatável, então é interessante me ter para eu falar sobre isso, para aliviar a culpa cisgênera, a culpa da transfobia. Então é sempre o meu corpo que vai estar convidado a esse lugar, e nunca uma travesti preta, uma travesti gorda, um homem trans, uma pessoa não binária, porque eu sou a versão mais simples, mais higienizada, sabe? Mais palatável. Então é tranquilo, né? Não tô dizendo que eu não sofra transfobia, não tô dizendo que eu não passe por perrengues, até porque hierarquias de opressão não é uma coisa que você monta numa escadinha, né? Um pouco mais complexo que isso. Mas eu digo assim, não é inocentemente que o corpo que vocês assim, essa generalidade, né? Aceitam ocupar esse espaço, sou eu, sabe? Eu sou uma versão bastante ok. Então, quando eu faço essas bagaceiras, eu chamo de bagaceira mesmo, porque só a Eliane Maio sabe os perrengues que foi me orientar. Tipo, Lu, isso não tá certo. E, Inclusive, não, ela vem conversar comigo também. Tô até com um dos livros dela em mãos aqui, ó. olha só! E a Eliane é muito certinha, né? Então, quando ela falava coisas do tipo, tem que arrumar isso aqui, ao invés de eu ir e arrumar, eu ficava, mas por que tem que arrumar isso aqui? Onde que tá errado? Mas por quê? Daí ela falava, não, mas é que não é assim que faz a citação. É, eu ficava rebatendo. Então é isso, assim, tipo, eu não tenho. A minha cabeça não funciona de uma maneira linear para uma pesquisa acadêmica, né? Tanto que depois do mestrado, a maior parte de chulapada que eu recebo é do tipo, muito legal o seu tema, muito profunda a sua discussão, mas eu não entendi a metodologia. Talvez porque isso não importe para mim, sabe? E tem a ver. E daí a revista fala, ah, não dá para publicar porque a estrutura metodológica tá confusa, ou não ficou explícito qual que é o seu objetivo com essa pesquisa. Mas aí eu dobro a pergunta, né? Você entendeu o que eu quis dizer? Então, será que tem algum problema eu não seguir essa tal dessa estrutura? Porque é justamente essa estrutura que impede pessoas trans de estarem aqui, que impede a produção de conhecimento afrocentrado, né? Enfim, N outros exemplos minoritários que a gente pode pensar. Tanto que ultimamente eu tenho feito um movimento, eu vi um vídeo, é que sempre me escapa o nome desse menino trans, mas eu posso procurar rapidinho depois e reinformar. Que ele fez um vídeo no IGTV dele desabafando muito sobre pessoas cisgêneras que convidam pessoas trans para uma entrevista, para coisas nesse sentido acadêmico, né? E daí ele tá bem bravo e ele desce a lenha nessa gata que fez essa pesquisa com ele, e ele fala, tipo assim, meu, quando uma pessoa cis vem fazer essa entrevista com a gente, primeiro, que elas não estudam o suficiente, porque a pesquisa é sempre a mesma. Ela segue a mesma ordem de perguntas, com perguntas que são bastante subjetivas e que não resolvem muita coisa, que parece ter muito mais a ver com cumprir essa tabelinha do que, de fato, se preocupar com o que vai ou não ser feito, né? É uma pesquisa que é feita e morre ali mesmo, poucas pesquisas vão algo além, e eu falo isso não só das pesquisas cisgêneras, mas das pesquisas acadêmicas em geral, como um todo, inclusive a minha, né? Pouco ela se desdobrou na prática, tirando o espaço que eu pude ocupar a partir dela, que por mais que seja bom, ainda é pouco, né? Então isso também é importante da gente ressaltar. Aí o babado dessa. Por que eu falei disso da pesquisa, da entrevista, né? Porque é muito doido que essas pessoas cisgêneras eu tenho chamado de ego cis, assim, que é uma noção de que elas são capazes de resolver um problema que séculos de luta trans não deram conta. Pessoas que morreram a vida toda, né? Tipo, temos histórias de pessoas trans que foram literalmente executadas, né? Passaram a vida toda dando murro em ponta de faca, mas não. Até É hoje. o seu artigo cis, que usa referencial cis, com um bando de autor branco, burguês, europeu, que vai salvar a minha vida, né? Mas o que eu acho doido é que não se tem uma pequena noção que quando essas pessoas fazem isso, que são trabalhos, desculpa, gente, eu já li muitos deles, eu já participei de muitos deles, eu já até avaliei muitos deles, são ruins. Sabe? Não tem outra forma de dizer. É raso, é clichê, é o que a gente chama de pesquisa de gaveta, que você abre a gaveta, ela tá pronta, você só muda o nome ali e pronto, sabe? Então é totalmente genérico, sem muita função, assim, sem muita profundidade, sem muita preocupação. E é isso, assim. E essas pessoas usam disso, e eu fico pensando,
Eu não ocupo o espaço que essa gata tá ocupando. Eu tenho um fucking mestrado. Essa última vez era uma menina que tava fazendo mestrado na Inglaterra. Daí eu fiquei pensando, meu, olha isso, sabe? Essa gata tem uma bolsa internacional para fazer uma pesquisa que eu li um questionário e eu sei que eu faria melhor, sabe? Que Uhum. patético, assim. E daí eu fico pensando, e olha que eu ainda sou a versão talvez mais privilegiada que você conseguiria de uma pessoa trans, sabe? Então imagina, e daí eu falo isso porque quando eu cito Linda Quebrada para contrapor Foucault, é porque Linda Quebrada não tem um mestrado, gente. Mas é dela que eu tiro conhecimentos para defender a minha dissertação, porque essa gata sabe do que eu tô falando. No feminismo decolonial, uma das autoras traz a questão das cantoras de blues, né? Que a mulher negra, né, se o homem negro já sofre com o arcabouço do racismo, e a mulher branca sofre com o arcabouço do sexismo, da misoginia, a mulher negra é o outro do outro, né? Ela é o outro do homem negro, ela é a outra da mulher branca, ela é o outro do homem branco, né? Então, para elas, o conhecimento tinha que se dar de outras formas. Né? A resistência delas tinha que descobrir outras formas. Então, talvez a questão da linguagem fica em segundo plano. E o blues, a música, a poesia, a sonoridade, mais do que a visualidade, ganha forma, ganha força, ocupa espaço. Então, talvez o conhecimento dessas mulheres não esteja necessariamente num livro, mas sim no blues, né, numa música. Então, quando eu penso na Linda Quebrada, e isso são coisas que eu tenho pensado hoje, só porque eu escrevi lá na época, tá? Vamos lembrar isso também. Olha, Não que naquela época eu exato. tinha, né, tudo isso que é isso, assim, é um referencial outro. Talvez a gente tenha que pensar nesses referenciais trans não só no que a hegemonia tolerou, né? Essa ideia de que eu sou uma leitura possível de uma pessoa trans porque eu tive o aval da academia. Não que eu esteja dizendo coisas muito diferentes do que eu dizia antes de eu fazer o mestrado, mas é que agora as pessoas levam a sério o que eu tô falando. Antes que tenham a ver, Você é né? chancelada, digamos assim. Você te deram um carimbo de beleza, passou pelo crivo de uma estrutura colonialista, acadêmica, e aí por isso, ainda mesmo questionada, ainda mesmo não entendida no sentido de democratizar o seu acesso versus a estrutura encaixotada da academia, você é chancelado, digamos assim. Ah, então a Lua tem mestrado, então ela eu vou ouvir. É, o PC falou isso numa das lives do E Agora Now, que é um curso umas oficinas que o curso de artes visuais tem oferecido agora na pandemia, EAD, e eu tive o privilégio de ver um que era a Lud e o PC discutindo, assim, e foi sensacional, porque eles são incríveis, né? E o PC usou o termo toque de Midas, né? Que parece que a colonialidade, ela elenca o que é possível mesmo entre a dissidência, né? Quando eu sou tocada por esse Midas acadêmico, que diz que o que eu estou dizendo tem valor, de repente pessoas do país inteiro estão lendo o meu trabalho. E é muito doido, porque isso é verdade, assim. E daí eu fico pensando, gente, quem convive comigo por uma tarde, sabe, vê que eu sou 100% maluca, assim, de falar coisas absurdas e é isso, assim. Mas a galera gosta de ovacionar esse trabalho, e eu falo isso porque agora que eu já estou um pouco distanciada, tem coisas que eu leio na minha dissertação e que eu faria diferente, que eu já não concordo. Um exemplo, para não falar que assim, ai, né, a falsa humilde, a falsa modesta. Não, eu citei Berenice Bento. E para mim a Berenice Bento é tipo o chorume dos estudos de gênero, assim, com todo respeito, só que não. Porque essa gata é uma mulher cis, que estuda transgeneridade, mas ela nega a categoria cis, porque ela diz que é um absurdo quererem rotular a existência dela. Meu bem, você fez o seu látis em cima de pessoas trans. O mínimo que você tem que fazer é se reconhecer uma pessoa cis, sabe? Pelo amor das deusas. Então, assim, eu não quero Pelo amor ficar das com deusas, faça o pessoa. mínimo. E não é, e aí que entra um babado, assim, né? Não é porque o que ela está dizendo está errado, não é porque a teoria dela é ruim, não é porque a estrutura textual dela é confusa, não. É porque a existência dela não me contempla. Entende? Eu não quero reiterar a voz dessa mulher, porque tem tantas outras, né, que podem ser. Por exemplo, a Meg. Ela é um exemplo ótimo, que ela foi a primeira travesti preta Nossa. do país a defender o doutorado. Isso aconteceu, gente, 2 anos atrás. Isso foi Dois ontem, anos né? atrás. Universidades existem há séculos, assim, então é muito inaceitável. Nossa, muito, muito. Desde o Renascimento, com Idade Média, passagem da Idade Média para o Renascimento, essa coisa. Você fala isso no seu TEDx, inclusive, É, sobre o tempo. Eu acho que
sobre esse tempo, na verdade, mas puxando esse gancho que você falou, para exemplificar um pouquinho e nomeando também uma travesti graduada em ciências biológicas, Naomi Neri, pela UEM. Ah, A Naomi é incrível. A Naomi também eu já tive contato com ela, tenho até hoje, inclusive. Ela está fazendo mestrado em ciências sociais na UFSC, em Santa Catarina. Mas a Naomi me falou uma frase que eu acho que eu trago para o pessoal para, assim, elucidar de formas incríveis o que ela disse. Ela falou para mim em uma das entrevistas de uma grande reportagem que nós fizemos na faculdade. Ela falou assim: o que incomoda não sou eu. Branca, classe média, graduada, que aparenta dentro da estrutura cisgênera uma mulher, então eu me pareço com o que a cisgeneridade elencou como ser mulher, então eu tenho o conceito de passabilidade. É a mesma coisa quando você ouve tipo assim, nossa, mas ele nem parece gay. Mas o que que é parecer gay, meu amor? O que que é parecer e ser mulher? E aí ela conclui, ela fala, o que incomoda é a travesti garota de programa, aquela que está na rua com o corpo à mostra, porque ela reforça uma cultura de periferia. Então, nesse combo, a gente tem o ódio à mulher, que aí é a questão de gênero, o ódio à cor, geralmente pessoas pretas, e o ódio à classe. Então, assim, eles não conseguem, eles não se desassociam. Se a gente fala sobre classe, raça e gênero juntos. Assim, dentro de tudo isso, você trazendo essas informações, deixa muito bem claro realmente como o seu papel e a sua tese, ela é denunciadora simplesmente pelo fato de ser. Por quê? Enquanto você estava a defendendo dentro da UEM, montada de Galateia, porque você fez essa dissidência entre Lua Lambert e Galateia conversando na sua dissertação, que por vezes não uhum. foi entendida como uma dissertação padrão, você deixou programado no seu YouTube um vídeo de 25 minutos que democratiza o acesso à sua pesquisa. Você não fez Sim. uma pesquisa para ter o seu Lattes, para levar o nome da Eliane como orientadora. Você fez uma pesquisa para que as pessoas entendam o que você está fazendo. E isso Aham. automaticamente já é um esmurro no padrão. É, e eu acho até legal, porque eu vi aqui que o Maicon acabou de entrar, foi ele que editou esse vídeo, assim. Então, aí, inclusive, mandando um Maicon, grande. bem-vindo. E o pessoal que comentou aqui também, estão falando, ó, um beijo para todo mundo que está com a gente. Vocês também são maravilhosos. A gente está acompanhando vocês aqui. Muito bem-vindos. Um beijo especial para Gabriela Loran, que é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa que eu tenho muito carinho, tem trabalhos incríveis. Um dos vídeos que mais rodou aí, que para mim foi uma das que furou a bolha, assim, da identidade trans, foi ela que fez. Quem não viu esse vídeo, vão no Instagram dessa gata, dá uma conferida. Eu digo assim que furou a bolha porque é isso, né, de bolhas. A gente está conversando aqui para um nicho bastante específico, né? E o vídeo da Gabriela chegou até mim por, tipo assim, umas 4, 5 pessoas de lugares completamente diferentes, sabe? Tipo, pessoas da minha família, que viram o vídeo e falaram, meu, lembrei de você, olha que lindo esse vídeo, e mandaram. E a ideia do vídeo na defesa foi isso, porque eu acho inadmissível eu ser uma pessoa trans que estou defendendo um mestrado e o meu trabalho ficar recluso na academia, que só tem gente cis, sabe? Tipo, Sem aí, sombra de dúvidas. então, para mim, isso não rola, isso não é aceitável, sabe? Então, a única coisa que eu tinha certeza na minha dissertação é que ele seria defendido em vídeo. Como isso ia acontecer, aí eu não sabia nem o tema. Tudo isso foi acontecendo durante o processo. Que E o é vídeo é isso, assim. incrível porque você traz a montação da Galateia. É inacreditável, assim, o material é incrível. Inclusive, depois eu vou deixar para o pessoal, vou recomendar os seus materiais, inclusive. Mas já esse vídeo, pessoal, assim, nossa, é inacreditável, de tão ótimo. Ai, sim, sim. Muito obrigada, inclusive, pelas recomendações, porque foi divertido fazer isso. Eu até brinco, assim, às vezes me chamam pra banca, e daí as pessoas ficam muito em choque, porque eu dificilmente vou corrigir citação, estrutura, tipo assim, eu não me importo com isso, e eu não me importo mesmo. Ai, mas você tá produzindo artigo, você tem que se importar. Não, meu bem, tem gente que trabalha com correção disso, essa pessoa tem que se importar, não eu. Tô preocupada com outras coisas agora, sabe? Meu tipo de trabalho é outro. E daí até isso que você falou da Naomi, com essa questão da passabilidade, né? Ontem, dia do orgulho não binário, para quem não sabia, né, dia 14 de julho,
que é mais ou menos o intermédio entre o Dia da Mulher em maio e o Dia dos Homens ali em agosto, né? Então fica meio que nesse meio termo. Mas qual que é o No babado, né? meio Tava ali. tramitando aí eu não sei nem dizer em qual instância aí que tá, não acompanhei de fato, mas a questão de incluir o gênero neutro nos documentos, né? Você poder omitir o gênero no documento é algo assim. E que isso gera uma polêmica muito grande, porque a nossa sociedade inteira é pautada em gênero. Né? Não tem como não. Desde o banheiro é o exemplo mais visual, né, que a gente tem, que é a portinha do menino, a portinha da menina, que já é um caos. Mas isso se dá em muitas outras esferas. Todos os documentos constam o seu sexo. Não sei se vocês já repararam isso. Por que isso é tão relevante Todos. assim? Por que as pessoas se importam tanto com isso? Não é à toa. Não é à toa. E quando entra essas discussões da não binaridade, é aí que eu começo a me interessar muito, por exemplo, nesse conceito de passabilidade, né? Eu converso muito com amigos meus do movimento racial, porque eu acho que eles estão anos-luz à frente de outros movimentos no sentido de militância, assim, né? É de lá que muitas noções de movimento social surgem, então, e que isso tem que ser reiterado, tá? Eu acho que é importante a gente lembrar que, novamente, a população preta faz tudo. A gente que é branca, a gente só é arrastada. Tipo, é isso, Nossa, a gente só olha assim. e Aprenda observa a ser só. militante com as Aham. feministas pretas, com a militância negra, que é isso, assim, né? A gente só tem que calar a boca, ouvir e aprender mesmo. Não tem segredo nesse ponto. Aí, Nossa, a o Gabriela rolê citou do ali o chá de bebê rosa ou azul. Gente, chá de é a primeira, eu revelação, acho a né? coisa mais escalabrosa da face da Terra. Chá de revelação para mim é uma catástrofe. Eu sempre detestei. Sim. Tem um curta, eu até citei ele esses dias, depois eu apanhei pra achar a referência dele, porque a gente fala, né, as coisas, depois não sabe achar as referências, que é um saco. Mas acho que é o Nome Provisório, se eu não me engano, que é um curta mesmo, e é belíssimo, assim, é uma atriz trans, é muito bom, vale muito a pena. Se eu não me engano, tem disponível no Vimeo. Aí eu... Ah, você indicou isso no vídeo que você fez com o José, no canal Fala É, José. isso! Isso mesmo. Porque daí depois o Eu vou José até veio me pedir a pesquisar. referência e eu fiquei assim, ela existe, mas Eu aonde ele tá? vou até já deixar pesquisado pra gente falar depois dele. Beleza, que tem tudo a ver com isso que a Gabriela falou, que eu acho que faz bastante sentido. Mas, meio que fazendo um compilado disso tudo, assim, eu acho muito doido, porque essa noção de passabilidade, ela tá presa nessa lógica de parecer cisgênera, né? Do tipo, eu pareço uma mulher cisgênera, então eu sou passável, então eu sou aceita na sociedade, então eu consigo... E essa ideia de passar mesmo, né? Não me interessa saber quem passou, me interessa saber quem ficou para trás. Por quê? Quem elencou isso? E até as pessoas cisgêneras performam a cisnorma. Porque cisgeneridade, tanto quanto transgeneridade, são conceitos inventados. É por isso que eu gosto muito, eu falo muito que gênero é uma fanfic, sabe? É uma historinha que as pessoas contam e as pessoas concordam e brincam com isso. Porque, e no texto do Preciado, que para mim é uma coisa que, nossa, quem nunca leu nada do Paul Preciado, não diga que você estuda gênero, sabe? Se você não conhece as obras do Paul Preciado, você faz arqueologia de gênero, entendeu? Você estuda o que se dizia de gênero na década de 90, que, tipo, tudo mudou a partir Exatamente. do que o Paul Preciado chacoalhou. Que ele fala muito isso das tecnologias de gênero, né? Quando você pensa, por exemplo, na pílula anticoncepcional, que é o que desenha a feminilidade cis, inclusive, quando você pensa em adolescentes de 14 anos que tomam pílulas, né? Isso é real, porque isso acontece na escola. Eu, adolescente, via isso com as minhas amiguinhas. Eu, professora, via isso com as minhas aluninhas, né? Mulheres lésbicas que tomam a pílula. Por quê? Sabe? A Pra quê? noção é que a pílula vai reformular o ciclo hormonal para criar de maneira artificial, ou seja, tecnológica, o que seria uma mulher natural. Mas se a gente parar para pensar, nem todas as mulheres cis têm a mesma funcionalidade fisiológica, né? Algumas não têm útero, algumas produzem hormônios em índices diferentes, né? Enfim, um zilhão de complicadores nesse sentido. Até porque o sexo também não é binário. Existem pessoas intersexo, né? Que seria o que as pessoas Sim. chamariam de hermafrodita. Esse termo não existe, tá, gente? Cortem isso do Nossa, esse termo vocabulário. é uma catástrofe também. Exato, é que a Carol perguntou aqui das nomenclaturas, né? Então é isso, assim, quando a gente pensa na questão do sexo, ele também não é binário, a biologia também não é binária. Tem o caso de Maria Patinhos, né, que era uma atleta mulher cis e que foi barrada de uma competição por doping.
o que era curioso, uma vez que Maria Patinhos não se dopava. E daí, quando foram ver, fazer exame, é porque ela tinha uma produção de testosterona muito alta para uma mulher cis. Ou seja, não existe binário, isso é uma fanfic que as pessoas nos contam, porque é mais fácil de lidar, porque é mais favorável para alguns. E que isso também é colonial, né? Num dos textos de feminismo decolonial, é que eu realmente não consigo pronunciar o nome dela, mas é uma autora do continente africano, se eu não me engano ela é angolana, mas eu posso estar errada, que ela fala que as noções na família Yorubá não seguem a noção de pai e mãe, elas seguem funções. A função de quem vai prover é a função de quem vai cuidar, e isso independe de gênero. Né? Então, não tem um nome para filha ou filho, é por ordem. Então, é quem veio primeiro, quem veio segundo. Ou seja, parece simples, mas você começa a perceber que para aquela noção, aquela cultura, aquela vivência, gênero é bastante irrelevante. Entende? Justamente. E é isso, assim. Não, e Então, quando. assim, a gente falando. Pode falar. Não, pode falar. Não, é meio que fechando isso, né? Quando a Naomi fala da passabilidade, é uma coisa que, para mim, meu movimento tem sido cada vez mais ir na contramão disso. Que é, eu não quero que vocês olhem para mim e pensem, ah, ela é uma mulher cis. Eu quero que vocês olhem para mim e pensem, o que diabos é isso? Entende? Eu não quero ser engolida. Eu quero ser regurgitada. Eu não quero passar, eu quero entalar. Eu quero entupir. É isso, sim. Nossa, e essa sua fala, ela fecha assim, nossa, esse assunto, nossa, você fechou com chave de ouro, porque a gente pode falar, dentro disso, aí a gente, isso é um grande guarda-chuva, e dentro disso a gente traz tanta coisa. Então a gente traz, por exemplo, no caso dos intersexos, né, a violência médica. Então, quando uma criança nasce intersexo, o médico, baseado em uma literatura cisgênero, branca, classe média alta, sadia e tudo mais, ela acha que o médico tem aquele direito e aquele dever de posicionar esse sexo. Então, se a gente está falando, por exemplo, de uma vagina e de um pênis, os pais, junto com esse detrator, digamos assim, físico, vão eu adoro, eu acho esse termo assim bizarro, vão adequar esse sexo. Então retira-se a vagina, ou retira-se o pênis, sem que você dê minimamente, claro que a gente está falando de um bebê, mas minimamente a questão de entender que isso é tão comum quanto, porque a gente não entendeu ainda a construção, e aqui eu até parafraseio você no seu TEDx, inclusive, também é um material que a gente vai falar, que é o TEDx Parque do Engar que você foi, que para nomear o oposto, o errado, o diferente, o dissidente, cria-se uma noção de normalidade. Então, Aham. normal é ser homem ou mulher, vagina ou pênis. O que decide disso, o que foge, devaneia, está fora. Porque existe um painel que cria esse padrão. Então, ver o mundo de forma binária é muito mais fácil, igual você disse, muito mais cômodo, só que mexer com a zona de conforto dói, machuca. E você, dentro desse papel, igual você falou, eu quero entalar, é esse soco, é essa pancada que você dá no sentido de tipo, cara, eu vou incomodar, sim, e tipo, não tá certo. Não tá certo. Muito disso É, que a gente fala também, o pessoal, até falando pro pessoal também, a obra que a Lua citou de Paul Preciado, né? Quem não leu, assim, Paul Preciado, a ideia é você, claro, se aprofundar e comer, assim, Paul Preciado, mas o Manifesto Contrasexual, assim, é uma obra incrível, incrível, incrível. Então leiam o Manifesto Contrasexual. E Lua, ainda dentro desse contexto, eu tô até com a nossa pauta aberta aqui, que a gente montou até uma pauta, um negócio chique aqui. Deixa eu só te falar uma coisa. se Tal, segurar, eu a vou gente tem longe. igual. Certo. Oi? É que se não segurar, eu vou longe, então tá certo. Tem que ter uma pauta, senão de repente eu tô falando de Pokémon. Não, nós dois, assim, se deixar a gente vai longe. Inclusive tem um pessoal lá no começo que falou assim, ai, o duro, infelizmente, é saber que isso dura só uma hora. Qualquer coisa, dependendo, se a gente estiver no meio e der uma hora, a gente finaliza, eu subo a parte um do GTV e a gente termina mais um tempinho. Você topa? Pode ser, se estiver rolando, só vamos. Nossa, perfeito, perfeito, perfeito. Então, pessoal, ó, estão aí, já estão atentos, né?
Por mais que depois esse material vai ficar disponível também para vocês. Dentro disso tudo que você falou, para a gente entender um pouquinho como que é a desconstrução e como que a gente pode usar um referencial já posto, porque assim, a sua dissertação ela é uma crítica à estrutura que está posta. Mas como a sua dissertação e como o seu estudo e como que você traz isso pode ser um aditivo transformador de posições, por exemplo, de Paulo Freire. A gente sabe que Paulo Freire faz a pedagogia do oprimido, essa pedagogia inclusiva e tudo mais. Como que você é um aditivo dentro disso? Porque a gente está criticando uma estrutura posta. Então, como que essa estrutura posta pode passar por essa questão de retrabalho? Eu, inclusive, li bastante coisa do Paulo Freire enquanto eu estava fazendo a minha dissertação, né? Eu tenho usado um termo, não nesse contexto específico, estou pensando nisso agora, né, no caso, mas que é a categoria do possível, que o meu corpo travesti nesse contexto é um corpo possível, né? Um corpo ok, aceitável. Mas eu uso isso na contramão, do tipo, quais são os autores cisgêneros brancos, homens, que são possíveis? Entende? O Paulo Freire é um autor possível, né? Ele escreve coisas que dão essa base, e daí é até muito doido pensar isso, assim, porque eu prefiro mil vezes a Bell Hooks, mas a Bell Hooks vem do Paulo Freire, né? Ela leu isso também. Só que qual que é a sacada? Me interessa o que a Bell Hooks está dizendo, porque ela pega o que funciona do Paulo Freire, mas ela passa por outros filtros, né? Então eu acho que é isso, assim, do tipo, quando eu falo esse ponto de vista, não é dizer que a teoria dos homens brancos europeus cisgêneros é necessariamente errada. Não, ela não é. O problema é que ela não é a única. É aí, assim, que me interessa mais o ponto. Do tipo, por que que todo mundo... E eu imagino que todo mundo que está aqui na live já deve ter ouvido falar de Paulo Freire. Imagino. Ou não também, e tudo bem. Mas é um... Marx, né? Marx é um nome que todo mundo conhece. Ok. Mas por que que a gente não tem essa referência de uma mulher? Eu nem tô indo muito longe. Pode ser uma mulher europeia, branca, cisgênera, hétero. Já é difícil. Se a gente pensa em uma mulher preta, uma mulher sapatão preta, uma mulher trans sapatão preta, uma mulher trans sapatão preta gorda. Entende? O ponto é, isso não é um corpo palatável, isso não vai compor o nosso imaginário social, então é melhor que a gente não veja mesmo. Então, assim, eu acho que o que importa de estar nesse lugar, e, gente, eu falo isso porque pra mim é realmente muito um deboche, é muito uma chacota. Quando alguém me pergunta coisas muito sérias, tipo, importante pra vida daquela pessoa, aí eu respondo, né, na medida do meu possível, mas por dentro eu fico pensando, gata, mas eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Como que você quer que eu te ajude na sua, sabe? Não sei se isso é uma crise de todas as pessoas adultas, assim, ou se é aquela famigerada síndrome da impostora, não sei. Mas pra mim é muito isso, tipo, como que vocês me levam a sério? De verdade, essa é a pessoa que vocês levam a sério? Então, ocupar esse espaço pra mim é mostrar, tornar possível o que se dizia antes impossível, sabe? Do tipo, existem pessoas trans que são tão capacitadas ou até mais do que esse bando de autor cis falando sobre gênero, né? Daí volta no que a gente falou um pouco antes, assim, daquelas pesquisas de gaveta. Meu, teve uma época que eu conseguia adivinhar até a ordem que as perguntas iam chegar pra mim, sabe? Do tipo, um exemplo assim que eu sempre dou, uma vez a menina era uma entrevista sobre o mercado de trabalho, e a primeira pergunta era se eu sou uma pessoa trans. Daí eu já fiquei meio assim, eu falei, gata, mas você tá entrevistando gente cis também? Daí ela falou, não. Daí eu, Ué, amor, portanto, mas... Ué. irrelevante essa pergunta, né? Daí a segunda pergunta, você atua na área que você gostaria? Aí eu respondi que sim. Aí acabou o questionário da menina. Tipo, ela tinha, né, na cabeça dela, ela supôs que nenhuma pessoa trans atua na área que gostaria. Todo mundo é prostituta. É isso. E detalhe, tem pessoas trans que estão no meio da prostituição porque elas querem, tá? Não quer dizer, gente, muita gente me apedreja porque eu falo essas coisas, mas é verdade, pra mim é muito real. Tem pessoas trans que vão pra esse caminho do sex business porque elas querem. E tá tudo bem, sim. Ai, mas a prostituição tinha que acabar. Não, meu amor, não tinha que acabar. O que tinha que acabar é a compulsividade disso. Do tipo, ser uma pessoa trans e não ter outra opção, portanto, prostituição. Isso é um problema. Agora, se a gente vai falar sobre prostituição, não vamos pegar a prostituta como objeto. Vamos pegar o cliente. Quem é o cliente da prostituição?
Se os clientes da prostituição, isso é da Virginie Despentes, deve ser Despentes, porque ela é francesa, mas eu não sei pronunciar, que é a companheira do patriarcado, inclusive. Ela fala, né, se os homens que consomem a prostituição estivessem votando leis para as prostitutas terem seu trabalho regularizado, a prostituição seria um trabalho formal. Entende? E daí entro agora numa outra coisa que a Lynn falou, né? Sobre o paradoxo do fetiche trans, né? O corpo trans é um fetiche sexual, isso acho que todas as pessoas que estão aqui devem ter minimamente essa noção. Se não tem, eu tô estragando a vida de vocês, porque eu vou contar mesmo, né? O corpo travesti é o alvo do fetiche. Se você pensar no Brasil em particular, a gente tem 2 rankings de primeiro lugar, que é o primeiro de transfobia, ou seja, o que mais mata pessoas trans, mas também é o primeiro em consumo de pornografia T. Ou seja, o nosso corpo é o mais matado, porém o mais horrível isso, pra ser bem vulgar, tá? Mas vocês nos matam batendo uma, olhando pra nossa cara. É isso, assim, sabe? E daí a Lynn fala, o que você tá matando não é a travesti, é o seu desejo, né? Sim. Então, o que isso tem a ver com a gente falando do Paulo Freire, né? Parece que eu fui muito longe, mas tem um sentido. É porque quando a Tem gente total pensa no Paulo... sentido. Então, e não na Bell Hooks, é porque é mais legal a gente pensar num senhorzinho branco que vai discutir educação do que numa mulher negra, né? É legal a gente alimentar essas... E é isso que eu gosto muito de estar na academia, mesmo que eu não me ache nada acadêmica, porque eu obrigo as pessoas a pensarem sobre isso. Tem vezes, eu acho até engraçado, porque tem gente que chega pra mim e já começa pedindo desculpa. Ah, desculpa, eu sou branca, eu sou cis, eu sou não sei o que. Daí eu fico tipo, ok, vamos a partir daí, né? Porque eu acho engraçado ver o desconforto das pessoas. Muita gente fala, eu respeito a Lua. Na verdade, as pessoas não me respeitam porra nenhuma, elas têm medo. Elas têm medo de eu ficar brava e meter um textão dessas gatas. E eu vejo isso porque, por exemplo, toda vez que me chamam para algum evento, eu me pego pensando, por que chamaram a Lua? Às vezes, um evento assim que ficou bem explícito para mim, era uma vez que a pauta era sobre aborto. E daí eu fiquei pensando, será que alguém já contou pra essas gatas que eu não tenho útero, gente? Será que eu vou ter que fazer esse papel? Esse Por pessoal que chama um sabe? trans homem? Não é. Se a pauta é aborto, tudo bem pessoas trans participarem dessa discussão, mas talvez uma pessoa trans que seja atravessada por essa pauta. Tipo um trans homem, sabe? Ou, sei lá, né, uma trans mulher que esteja num relacionamento no qual uma das parceiras vivenciou um aborto. Enfim, algo que faça sentido para aquela discussão. Mas não, né? É tipo ter uma pessoa trans para não ser transfóbica. Então, voltando mais ou menos para sua pergunta, eu acho que invadir esse espaço, eu precisei flertar com essas referências que são cisgêneras, brancas, coloniais, etc, etc, etc. E, e é isso, né? A Nath falou isso, e é meio que isso que eu tô falando, de repetir a pessoa trans como um totem, né? Eu acho que o que é legal de estar nesse lugar é obrigar as pessoas a repensarem. E eu achei, e é muito doido isso, porque eu estive na artes cênicas, mesmo depois que eu me formei, por muito mais tempo, né? E daí eu comecei a ver como que para muita gente era quase que normal pensar numa referência e não ficar no óbvio, não ficar na pessoa cis, não ficar na pessoa branca, não ficar no homem, e ir atrás. Então, não tô dizendo, gente, e óbvio, que fui eu que fiz essa mudança. Eu também participei disso, mas eu também fui nessa onda por professoras incríveis que estão nessa área fazendo esse trabalho, né? Ou até outras pessoas trans que estiveram. Artes cênicas é o curso da UEM que tem mais pessoas trans. Eu acho que todos os anos teve pelo menos uma. E será? Por que será? Porque aquilo se torna um território possível para essas dissidências, né? E eu falo isso porque, assim, eu transicionei primeiro, mas eu tive um veterano trans homem, transicionou depois de mim, mas ele era mais velho. E todo ano depois disso tinha alguém, né? Então, foi porque foi possível naquele lugar que pessoas trans existissem. Será que a gente não consegue pensar numa pessoa trans que é engenheira, que é médica? Essas pessoas até podem existir, mas por que será que elas não estão por aí? Por que será que a gente não as conhece? Porque não é um território que permite isso, entende? Então, eu gosto de estar no espaço acadêmico, e até por isso eu tenho me interessado mais pela pedagogia do que pelas artes cênicas, porque parece que ali tem mais... é um terreno mais árido, sabe? Então, eu necessariamente semear essas coisas é travar uma batalha epistêmica, assim. E é óbvio, gente, que não é a mesma coisa do que você ir para o meio da rua militar, né? A minha militância é muito mais simples, e é simples mesmo, do que o de uma gata que tem que gritar todos os dias para fazer sentido estar viva, né? É isso, e não tem muito a ver com
com a pergunta que você fez em si, mas tem um pouco a ver ainda, que é esse lugar, Mas assim, de o que é mais fácil de lidar, né? E às vezes aonde é fácil é porque já foi, vamos para onde está difícil. É isso, assim. Pode falar. mas foi muito bom você ter trazido esse assunto, porque eu vou pegar o seu gancho, vou pegar o último comentário aqui da Cora, inclusive. Eu conheço a Cora, ela é psicóloga, que ela disse assim: o seu próprio desejo incomoda. E aí, eu trago uma manchete de 22 de janeiro de 2019, que é travesti é assassinada e tem o coração arrancado em São Paulo. Por que que eu faço essa analogia? Porque eu estou puxando seu gancho da questão de nós sermos o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo, mas ao mesmo tempo é o pessoal que mais consome conteúdo T no mundo também. E isso dados divulgados por sites de pornografia. Então a gente não tira isso do nada. Então nós temos XNXX, Xvideos, publicando esses dados, que são dados abertos, de certa forma, e nos mostrando. Olha que bizarro e ao mesmo tempo psicológico esse apagamento e esse sufocamento dos próprios desejos, né? O que explica, senão a invencibilidade do sentimento que a pessoa tem de desejo, sufocado por quem ela é ou por quem ela gosta, e por isso ela tem esse tipo de atitude. Dandara foi assim, né? O fato de Dandara ter sido assassinada à praça pública em Recife foi muito isso. Por quê? As pessoas trans, igual você falou, dentro desse conceito que começa lá na curiosidade do corpo, então assim, a gente tá livre nessa live mesmo, então. Então, assim, realmente, tipo assim, mulher trans tem pinto? Homem trans tem chana? Tem peito? Engravida? Como é que é? Então, você falou muito isso em uma palestra sobre aborto, por que você não chama um homem trans? Quem tem útero é um homem trans. E se o fato de eu falar que quem tem útero é um homem trans te assusta, meu amor, a gente está em um conceito primitivíssimo com você e a gente está disposto a conversar. E olha que eu não estou ocupando esse lugar, tá? Porque eu sou um homem cis branco gay. Então, claro que quem tem que conversar, e é ideal que se fale, são homens trans, enfim, que explique tudo isso. Mas dito tudo isso, é engraçado ver, porque, por exemplo, uma outra manchete que chamou muito a atenção em 2020, janeiro de 2020, dia 29 de janeiro, foi o número de pessoas trans assassinadas no Brasil cai 24% em 2019. Mas país é ainda o que mais mata. Você vê essa manchete, você fala, tipo, 2020, a gente está caminhando para uma queda. 24% a menos é pouco? É pouco. Pessoas não precisam e podem morrer simplesmente pelo ato de quem elas são ou pela simples ideia de subsistência. Mas a gente tem de 2010 a 2020 catalogadas mais de 820 mortes de pessoas trans. O país mata a cada 3 dias uma pessoa trans pelo simples fato de que ela é. Ela não fez nada. Ela é trans, ela morreu. Só que o que acontece? A ANTRA, né, que é a Associação Nacional de Travestis e Transgêneros, traz pra gente o seguinte: parou-se de matar pessoas trans ou elas estão sendo subnotificadas? Com o nome de batismo, sem o crime de ódio. Então foi um homicídio, sei lá, doloso, eu não sei nem o termo técnico, mas doloso, quando há a intenção de matar, alguma coisa assim, mas do Fernando Tal. Não é da Alissa. Então o nome não é dado, a pessoa nem quando morre ela tem o direito garantido. Porque ela morre pelo nome de batismo, sendo que ela já tem um nome social, e ela é subnotificada. Não foi crime de ódio. Ninguém sabe se ela morreu por ser trans, porque a polícia e os órgãos responsáveis não notificam que é morte de ódio. E como é que a gente faz com isso? Durante a sua fala, Randy, eu até anotei algumas coisinhas, porque fez tiriririm assim na minha cabeça e eu fiquei com medo de perder depois. Disso Maravilha. que você falou que buga a cabeça das pessoas pensar que um homem pode discutir aborto se você pensar que ele é um homem trans, por exemplo, né? Por que buga? Porque para as pessoas, eu posso ser uma mulher trans se eu parecer uma mulher cisgênera, daí a gente volta para essa noção da passabilidade. Ultimamente eu tenho batido muito nessa tecla, né? Do porquê que esses signos sociais meio que se tornam quase que uma reiteração, né?
que se a gente for pensar é o que a Butler fala das performances de gênero, que ao mesmo tempo que elas criam, elas endossam, né? Tem tudo a ver com isso, que a linguagem também é performativa. Eu não vou me aprofundar em nada disso, porque é muito xalalá, quem quiser que leia, ou paga minha hora-aula, não tem problema também. Mas, o Justamente, exatamente. Paga a hora aula da Lua e vai aprender com ela. né? Porque afinal de contas, gente, tem a ver com isso também, né? Eu acho muito, só um parênteses, né? Mas já volto para a discussão que eu queria. É muito irônico que eu seja sempre ovacionada pelo meu trabalho, mas eu nunca sou paga por ele, em nenhum contexto. Tipo, eu não sou paga para dar a aula, só que eu corrijo o trabalho de todas essas pessoas, porque elas acham legal falar sobre mim, elas acham legal falar sobre as minhas, mas são elas que estão alimentando o lápis delas em cima da minha correção, são as professoras que estão sendo pagas com o salário delas lá e não eu, né? Então tem esse lugar também, do tipo, é muito legal empoderar uma pessoa trans quando isso não te custa nada, né? É legal dar like nas nossas fotos, eu não acho isso ruim, mas eu tenho conta pra pagar, sabe? Eu não vivo de like de Instagram, não. E se eu vivesse disso, ainda tá fraco também. Então vamos, né, pensar sobre isso também, que Vamos falar com antes verdade. tem a ver com o mundo em que a gente vive, né? E é difícil mesmo. Eu até penso isso falando da Galateia, assim, né? Galateia é uma coisa custosa. Eu sou muito contra drags que são basicamente exacerbadas. Só que ao mesmo tempo dá gasto, porque é material, é tempo. É uma questão de tempo também, né? E se não ser paga por isso, volta para a mesma lógica de parece que eu só posso existir numa estética de precariedade, quando eu sei que eu posso muito mais. O que me falta talvez são recursos, né? E, enfim. Mas entrei nisso porque você falhou, eu achei interessante. Mas o que eu ia dizer dessa Ótimo. noção do homem trans discutir aborto é uma tentativa constante da cisnorma de fazer parecer normal, de tentar normalizar esse corpo. Até por isso, por exemplo, que eu tenho um rancinho assim, não, gente, dizendo que isso não deva acontecer, tá? Mas por que eu não faço isso em mim? A questão da hormonização, das cirurgias, né? Que é normalmente uma das primeiras coisas que as pessoas perguntam, né? Também tem esse porém, mas tem a ver com a noção da hormonização é basicamente assim: se você acha que você é uma mulher, então tome esse remedinho aqui para você virar uma mulher certa, né? Eu não tenho que virar uma mulher certa. Eu não tenho que parecer uma mulher cis para eu ser uma mulher. Eu não tenho que performar uma cisnorma branca burguesa colonial para eu poder exercer a minha não masculinidade. Porque é isso, assim, também. Tem muito a ver com, a gente entende que uma pessoa trans, no meu caso, né, que nasci com um pênis e eu me identifico como trans, portanto, mulher. Mas é porque essas são as opções que o mundo deu. Talvez eu não esteja nem afim de ser nenhuma dessas. Talvez eu esteja afim de ser um ET. Entende? E daí a gente vai entrar numa outra noção de pós-gênero, assim. Eu deixo aqui de dica para quem tiver interesse nisso, dar uma olhada na Juno Burt, na Sálvia, no Parmahan, na Materiales Fecales, que é uma dupla, na própria Cici Grace ou na Ana Gisa, que são aqui do Brasil, que são pessoas que não estão preocupadas com gênero num espectro de homens e mulheres, mas sim num espectro de fazer da minha existência o que eu quiser fazer no mundo, né? Acoplar as tecnologias de acordo com o que me interessa e não com as regras que eu devo seguir. E por isso que a discussão da binaridade é muito limitante, né? Porque tem uma pessoa que talvez não está preocupada em ser homem ou mulher, ela está afim, e eu falo, foda-se uma pessoa, vou falar eu. Eu não estou preocupada em 2D, 15 anos de idade, manhosa. Isso, essa é a minha identidade de gênero, eu sou a Sailor Moon, gente. É que mais fácil para as pessoas entenderem dizer que você é uma mulher trans, né? Exatamente. Ô, Lua, deixa eu só te falar uma coisa. A gente não vai terminar isso em uma hora. Não vai, e eu provavelmente não quero. Deixa eu te falar, como falta alguns minutos para essa acabar, o que você acha de eu encerrar? Eu já subo para o GTV, porque eu já vou deixar disponível para o pessoal, e eu já entro em seguida ao vivo de novo para a gente terminar esse assunto. Beleza, eu só vou então aproveitar e fazer um xixizinho. Endossando aqui o que estão falando, é a questão de saúde pública, isso da questão binária também é o que deixa a gente de fora, né? Então, não só nessa questão mais subjetiva, que foi o exemplo que eu dei, mas isso se dá na materialidade concreta das relações sociais. E por isso que é muito difícil pensar num documento que não conste se você é um homem ou uma mulher, né? Eu acho que isso meio que arremata o nosso assuntinho. Ai, arrasou. Nossa, perfa do perfa. Eu vou fazer isso então, porque o Instagram, quando vai chegando no final, ele já começa a dar uma travadinha, já começa a dar uma sabotadinha.
Então, Tá. acho que é coisa de 2 minutinhos, assim, a gente já retorna. Pessoal que tá aqui, por gentileza, a hora que verem de novo que eu tô ao vivo e a Lua também, voltem. Voltem, porque a gente vai terminar esse papo e a gente vai falar ainda um pouquinho sobre as referências da própria Lua, inclusive, tá? Daqui a E pouquinho, 2 minutinhos. Voltem, ok, voltem, voltem. xixi, pegar um petisquinho, é isso. Isso, a água e voltem.